Pastor Géser, aleluia. Meu amigo, Glória pastor Gesiel, a paz do Senhor. alturas. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. A posição aqui está muito bom. Muito bem, meus irmãos em Cristo, irmãos amados que estão no Brasil, irmãos amados que estão nos Estados Unidos, irmãos amados que estão em Angola. Eu recebi uma comunicação de um irmão em Angola que vai estar participando desta live. Povo de Deus, nós vamos abrir esta live com oração e esperamos um grande momento para a glória e honra do nosso Deus. Pastor Gerson, tenha a bondade de efetuar para Deus este momento de oração, por favor. Senhor, nosso Deus, em tua preciosa presença, nós nos colocamos agradecidos pelo tempo especial de comunhão que tem o Senhor nos entregado, junto ao pastor Gesiel Gomes. Seja Deus louvado, seja o teu nome adorado por esse glorioso momento que o Senhor nos presenteia. Louvamos a ti pela vida de todos os irmãos que já estão conosco. Louvamos a ti pela vida de todos os irmãos que chegarão. Louvamos a ti pela vida de todos os irmãos que irão ver depois esta live. Louvamos a ti por esse tempo precioso e que não seja apenas um tempo aqui, mas que seja um tempo de frutos espirituais para a glorificação do teu nome. Senhor, abaixo todo o meu orgulho, abaixo toda a minha altivez. Entra diante de ti alguém com muita humildade para abrir o coração diante da tua presença e oferecer o melhor que temos para ti. É no nome de Jesus a minha oração, agradecido. E todos digamos amém. juntos, amém, amém e amém. Meus queridos irmãos em Cristo, povo de Deus, está na tela diante dos senhores agora a figura de um homem de Deus, um jovem ministro de Deus, um pastor que está realizando uma obra especial para o Senhor Jesus. E eu pretendo dividir essa live em duas partes. A primeira eu vou conversar com o pastor Géser, mas em caráter pessoal. Vamos obter algumas informações dele para o povo. Talvez algumas pessoas não o conheçam, então se identificarão, saberão de quem se trata. E depois, a segunda parte, nós teremos a oportunidade de conversar um pouco, de dialogar a respeito da obra missionária extraordinária que este servo de Deus está fazendo. Pastor Géser, queira, por favor, iniciar respondendo-me a seguinte pergunta. O irmão tem pastores na sua família? Pastor, primeiramente, muito obrigado pelo carinho da amizade, pelo carinho que o senhor tem para comigo desde sempre. Quero louvar a Deus pela sua vida e responder. Eu sou filho, neto e bisneto de pastor. Meu pai é o pastor Rubem Oliveira Lima, pastor presidente da Assembleia de Deus em Botucatu, São Paulo. Meu avô é o pastor Raimundo Soares de Lima, pastor presidente da Assembleia de Deus em Indaiatuba. E o meu bisavô é o pastor Severino Soares de Lima, que abriu muitos trabalhos na região de Sobral, na região de Pombal, lá no Rio Grande do Norte e também na Paraíba. Então, temos uma descendência de homens de Deus na família. O irmão é a quarta geração? A quarta geração de pastores para a glória do nome do Senhor. Para deixar uma palavra de incentivo para aqueles que têm filhos que estão sendo criados no Evangelho, no temor de Deus e na palavra do Senhor. Ore para que seus filhos também possam manter essa chama acesa no seu coração. E se o meu amado irmão que está me assistindo agora é um pastor, que também seja um pai de pastor, que venha a ser um avô de pastor e que venha a constituir aquilo que no Antigo Testamento se chamava de família sacerdotal. Pastor Géser, há quantos anos o irmão exerce o sagrado ministério do Evangelho? Desde os 14 anos eu prego. Como filho de pastor, líder de jovens, comecei trabalhando com adolescentes, depois juventude e depois viajando para poder pregar. Desde os 14 anos pregando a palavra do Senhor. A nossa região, a região de Indaiatuba, onde eu nasci, é uma região onde o evangelho cresceu muito. A força da igreja é muito maravilhosa, muitas congregações. Então, a gente não parava. Quando no começo da nossa chamada, nós pregávamos quase que todos os dias. E aí a chama, o fervor, a paixão, o amor pela obra, tudo é
sequencial na nossa vida. Então, desde 14 anos que eu me vi com a mão no microfone pregando a palavra do Senhor. Por misericórdia de Deus, todos os estados da Federação Brasileira, menos o Acre, pregando. Nos Estados Unidos, 25 estados pregando. E, por misericórdia de Deus, 17 países pregando a palavra do Senhor. Sempre pregando. Pastor, o senhor nunca viajou para descansar, fazer um turismo? Eu vou, mas participo do culto, chego lá, o pastor me manda pregar. Eu estou feliz por essas primeiras informações, espero que o povo de Deus esteja acompanhando e saboreando. É um tipo de informação que algumas pessoas pensavam que já não era mais possível ouvir, mas, na verdade, ainda alguém está vivenciando essa plenitude do Evangelho na sua vida. Agora, um pouquinho de curiosidade. Qual é o texto bíblico de sua preferência? Eu prefiro Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. É a minha preferência, é a base, é o coração da minha vida. Qual é o personagem bíblico da sua preferência? Logicamente, Jesus não podemos pôr ao lado de ninguém. Qual é o personagem bíblico de sua preferência? Estou apaixonado com o apóstolo Paulo. Pregador gosta de pregador, ensinador gosta de senador, missionário simpatiza com missionário. Aleluia. Dos países que o irmão tem visitado, qual o que lhe pareceu mais fechado para o Evangelho? Pastor, a Europa é complicada. Eu estive em Londres, estive na Itália, também estive na Alemanha, e em todos esses países tive a sensação de que sempre ali o mal prevaleceu. Há um peso espiritual sobre a Europa. Existe a necessidade deste reacendimento de chama na Europa. É pesado o clima espiritual na Europa. O senhor, com certeza, sabe muito melhor do que eu. A Europa é um continente velho, pesado. É verdade. Algumas pessoas dizem que onde houve fogo no passado, hoje existe cinza. Mas, apesar disso tudo, nós acreditamos no renascimento. Eu, por exemplo, me lembro, pastor Géser, de que estive em Portugal as primeiras vezes, era absolutamente blindado para o Evangelho. Hoje é um país aberto e existem dezenas e dezenas de igrejas. Muito bem. Agora, dos estados brasileiros, o irmão pode destacar algum que lhe pareça o mais aberto à obra de evangelismo? No meu conhecimento, naquilo que senti e sinto no Brasil, Rondônia não deixa a desejar nada para ninguém. Não sei por quê. Rondônia fiz mais cruzadas, Rondônia preguei mais, Rondônia estive em muitas cidades e sinto que o povo de Rondônia é crente. Até a última pesquisa, nós tínhamos 65% da população de Rondônia crente, não é? Estamos ouvindo e recebendo informações que para alguns são desconhecidas, então mantenha-se conectado conosco, porque vem muita coisa importante a seguir, além do que já ouvimos. Mais uma pergunta antes de partirmos para aquilo que é o alvo principal de nossa live, de nossa entrevista. Qual o sentido mais profundo que o irmão sente na sua vida de importância restante do fato de ser bisneto, de ser neto, de ser filho de pastor? Que significação especial tem isto na sua vida? Nós somos a essência daquilo que aprendemos, não é? O senhor também é filho de pastor, então meu pai e meu avô nunca me pressionaram a nada, mas o desejo no coração de um filho, por natureza, é ser o que o pai é. Sempre o meu menino se arruma para ir para o culto, coloca gravata. E, bom, hoje em dia não se usa muito, né? Mas eu coloco gravata para ir para a igreja e ele coloca. Gosta de ser o que a gente é. Jesus é o clássico exemplo. Antes de seu efetivo ministério, ele era chamado de filho do carpinteiro de Nazaré. Então, ele queria também, andava na linha
de seu pai. Então, sempre vi meu avô pregando, sempre vi meu bisavô pregando, sempre vi meu pai pregando e sempre quis isso, sempre desejei isso. E quando desejei, busquei, estudei, corri atrás, me esforcei e, graças a Deus, o Senhor nos levantou para esta labuta, para esse trabalho. Não é fácil, não é manteiga no pão, não é melzinho na chupeta, não é mamão com açúcar, não. É difícil, é pesado, mas muito mais temos de Deus quando buscamos a Ele do que quando nos esquivamos. Conheço, não recrimino muitos filhos de pastores. Não, Gésia, eu vou estudar primeiro. Aí vai para o estudo, chega no estudo, às vezes é alvejado por tantas deficiências, né, no estudo, e aí arrefecem na paixão, no fervor. E eu louvo ao nome do Senhor porque escolhi o caminho, trilhei nele, luto por ele, defendo ele. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que preferi trancar a minha faculdade de Direito, que fazia no 2º ano, para poder seguir o ministério pregando. Assim o fiz, está trancada até Deus, até onde Deus sabe. Na sequência, que me parece que é uma coisa automática, eu pediria ao irmão que deixasse, por gentileza, uma palavra especificamente dirigida aos filhos de pastores, que nos ouvem e veem agora, ou que nos verão e ouvirão mais tarde. O problema do filho de pastor, pelo menos comigo, é o seguinte: é as dificuldades que o pai enfrenta. Mudou muito o cenário hoje em dia, mas na Assembleia de Deus, década de 80, final de 70, década de 80, década de 90, nós não tínhamos pastores empresários, nós não tínhamos pastores com poder aquisitivo legal. Então, era sofrido ser família de pastor. Me lembro muito bem que meu pai reclamava de que minha avó comprava roupa para ele e tinha que passar para todos os irmãos. Eles são em 8. Meu avô é pai de 8, 5 mulheres e 3 homens. Então, era difícil, era pesado. Meu avô pastoreava no Mato Grosso e vinha para São Paulo comprar uma muda de roupa para cada filho. Era o que o dinheiro dava. Então, nós que estamos hoje vivenciando uma tranquilidade no sentido financeiro, hoje um pastor é pastor e tem a sua tranquilidade financeira, é uma outra história. A palavra de conselho que eu dou é o seguinte: nunca perca a paixão. O seu pai, a sua mãe são escolhidos por Deus para uma nobre tarefa. Eles não estão deixando você com fome, ou sem roupa, ou sem estrutura para te dar uma boa faculdade, porque eles desejam. Eles escolheram a melhor parte. E escolhendo a melhor parte, o Senhor os cuidará. E viver sob os cuidados do Senhor é a melhor coisa que a gente pode imaginar. Aleluia. O meu pai, o meu avô, concluo rapidinho, o meu avô dirigia uma congregação na Vila Ré, em São Paulo. Não tinha condição, não recebia salário, trabalhava de alfaiate nas lojas Garbo, em São Paulo. Não tinha condição. O dinheiro terminou e aí eles foram dormir. E meu pai dormia num colchão do lado da cama do meu avô. Escutou de noite minha avó reclamando e dizendo: Raimundo, amanhã não tem leite para as crianças. E aí então meu avô disse assim: Tezinha, eu orei, pedi a Deus, não estou brincando, não achei a minha fé na lata do lixo, quero dormir. E dormiu. Meu pai começou a chorar com aquilo sem que os pais vissem. 4 da manhã, debaixo de uma torrencial chuva, tocou a campainha da casa. Uma irmã disse: irmão Raimundinho, Deus não me deixou dormir e mandou trazer isso aqui. Vou deixar aqui na porta porque já estou indo para o trabalho. Meu avô acordou, abriu a porta, tinha 2 cestas básicas. E meu pai e nós, que até hoje gostamos de marrom glacê, aquele famoso doce redondo, ele chorou quando abriu no fundo daquela cesta básica, tinha uma lata de marrom glacê. Cuidado de Deus. Precisamos voltar a viver isso, ainda que nos custe noite, ainda que nos valha lágrimas. É isso que eu preciso voltar a viver. Louvado seja Deus. Meus irmãos, transmitam, compartilhem, repartam essas experiências, porque elas vão de fortalecer a fé
de algumas pessoas que estão um pouco oscilantes, imaginando que Deus já não é capaz de cuidar dos seus, já não é capaz de prover o necessário para aqueles que ele chama. Louvado seja Deus. Magnífico, pastor Gesser. Eu conheço o seu avô, eu morei por um pouco de tempo na cidade que ele pastoreia, e é um homem extremamente devotado à palavra de Deus, é um homem altamente comprometido com a excelência do ensinamento e profundamente respeitado. Eu quero render neste momento a minha homenagem àquele extraordinário varão de Deus. Muito bem. Agora, a última pergunta antes de irmos para o aspecto missionário. Se o irmão tivesse uma opção hoje de escolher uma outra atividade na vida, qual seria? Não me vejo fazendo outra coisa, pastor Gesiel. Não me vejo fazendo outra coisa. Não consigo parar de fazer o que faço. Sou, por misericórdia de Deus, um empresário aqui no país onde eu resido, nos Estados Unidos, no Texas. Tenho a minha companhia paralela à obra missionária. Ela é o esteio da minha família. Consigo administrar com tranquilidade essa companhia que Deus me deu. Trabalho, coloco a mão na massa, mas a essência é o Evangelho. A essência é Cristo, a essência é Deus. Não consigo me ver atrás de um balcão, atrás de uma mesa, fazendo processos. Não consigo me ver com um óculos, olhando para um computador, trabalhando o dia nisso. Não consigo me ver fazendo outra coisa. Sou um apaixonado por gente. Sou um apaixonado por vidas. Sou um apaixonado por pessoas. Amo estar no meio delas. Eu disse ontem na minha ministração, eu estava pregando em Long Branch, New Jersey. Eu disse ontem, se algum irmão aqui falar assim, pastor, ao invés de eu pegar um voo para Houston, pegar um voo e falei brincando, para o país chamado Butão, lá perto da Índia, e se o senhor puder ir, o senhor vai? Eu digo, vou. Só faço uma ligação para minha esposa dizendo que meu itinerário mudou. Vou para lá, porque lá o senhor vai fazer alguma coisa. Eu vivo isso, quero viver isso. Essa é a minha essência. Eu felicito por esta resposta. Era naturalmente o que se podia esperar de um legítimo homem de Deus e absolutamente convicto de que a sua chamada ministerial está acima de todas as outras opções de atividades humanas. Deus seja louvado por isto. Eu estou entrevistando hoje o pastor Gesser Lima, que reside na cidade de Houston, no Texas, e agora nós vamos começar a falar um pouco sobre missões. A pergunta que naturalmente deve preceder a qualquer interrogação sobre missões é essa. Como foi que o irmão deixou o Brasil e chegou a Houston, Texas? Em seguida, vamos falar sobre suas atividades. Eu solteiro viajando o Brasil, não é? Desde os 14 anos pregando aqui, pregando lá, e solteiro, né? Solteiro pregando. Os pastores me convidavam, muitos deles me convidavam para pregar, e quando eu chegava e pregava e falava a palavra de Deus, eles diziam assim, quem é você, moço? De onde você veio? Qual que é a sua origem? E aí eu falava que eu sou filho do pastor Rubem, neto do pastor Raimundo. Aí eles tomavam um baque. E se, uau, pastor Raimundo, pastor Rubem tem um neto que prega desse jeito. Aí a gente ficava assim, como que um pouco preocupado, né? Então, eu cheguei ou chegava nos lugares para pregar por indicação de pequenos, por uma direção de Deus. E aí, pregando, 2006 vim na América, vim nos Estados Unidos. 2006, 2007, 2008, todos os anos eu vinha, muito convite aqui. 2009, encontrei minha esposa pregando aqui no Texas. Terminei de pregar, ela veio comprar um DVD meu, comprou o DVD, pagou com um cheque da Hello Kitty, um chequezinho, que aqui na época do cheque na América, você podia escolher o fundo do cheque. E eu disse, isso é um cheque? Isso é um cheque, pastor. E aí eu peguei o cheque e ela disse que depois foi comprar o DVD porque queria ver se eu estava sem aliança. E eu solteiro, usando, né? Aí, depois disso, nós conversamos pela internet, pelo Orkut na época. Depois ela me chamou naquele radinho Excel, o senhor conhece? E aí começamos a conversar. 2010 vim,
noivei, pedi para o meu sogro, namorei, noivei, casei. Em outubro de 2010, casei com a minha esposa e fixamos residência no lugar onde nós nos conhecemos, que foi Dallas, aonde vivemos até o nascimento da nossa segunda filha, para a glória de Deus. Sempre ali na região de Dallas, na grande Dallas, viajando, pregando, abençoando pessoas. A minha esposa é cidadã americana, filha de mineiro, mas cidadã americana, porque nasceu aqui. Já consegui o documento, o famoso papel que eles dizem aqui nesse país. Aí abriu mais ainda. Então, a paixão pela missão é desde sempre. Mas Deus encaminhou as coisas para que abrisse mais as portas. O Senhor me queria literalmente nisso. Por isso, eu tomei a decisão de fixar residência nos Estados Unidos da América a partir de outubro de 2010. Enquanto algumas pessoas estão tomando seu tempo para visitar sites de escândalos, sites que estão denegrindo a imagem da igreja, sites que estão violentando a santidade de Deus, nós estamos nesta noite falando sobre ministério. Estamos falando esta noite sobre convicções espirituais. Estamos falando esta noite sobre grandes decisões, a principal das quais é seguir a Deus de acordo com a sua direção. Aleluia! Eu estou contente, pastor Géser, que muita gente está pondo aí. Glória a Deus, glória a Deus. Quando uma pessoa põe glória a Deus na tela espontaneamente, já sabe, olha, acabou de vir mais um. Já sabemos o que é. É que está tocando. Deus está tocando. Algumas pessoas vão receber uma impressão tão grande do Espírito Senhor na sua vida nessa noite que talvez tenham até que refazer alguns planos e voltar ao centro da vontade de Deus para executá-la por completo. Bendito seja Deus. Pastor Géser, o motivo que me levou a convidá-lo a que estivéssemos juntos nesta noite, nesta live, foi o fato de o irmão estar envolvido na preparação de uma ida a Cuba, certo? Uma missão evangelística, uma obra realmente missionária, e eu queria que o irmão ficasse à vontade para dizer o porquê o irmão vai a Cuba, o que vai fazer em Cuba, e deixe que as pessoas saibam o que está acontecendo com alguém que decide aceitar o plano de Deus. Fique à vontade. Pastor Gisel, respondo a pergunta fazendo um breve conteúdo ou um contexto, trazendo um certo contexto da missão na minha vida. Bem, como eu disse, filho, neto e bisneto de pastor, meu pai não queria o ministério, não gostava, e porque o sofrimento do meu avô era imenso, e ele assentou no coração: vou ser um grande empresário para manter pastores, para bancar pastores. Meu pai sofre muito, eu vou ajudar pastores, eu vou abençoar pastores. Inclusive, meu pai arrumou um trabalho no Banco do Brasil na época, fez o concurso, passou, e aí conseguiu o trabalho, e todo o salário que ele recebia, ele abençoava meu avô, ajudava meu avô para dar um up na família. Deus o honrou, o abençoou, ele conseguiu fazer isso, abençoou muitos pastores, abençoa, tem muitos pastores, tem missionários espalhados fora do Brasil, no Brasil, mantém o campo de trabalho, segura a peteca, mas o que acontece? Eu, no meu coração, eu disse, é um desejo meu também, eu quero abençoar, mas eu quero ministério, além disso, eu quero ministério, eu quero servir a Jesus e quero abençoar pastores. E aí, então, o Senhor me deu o Projeto Cirineu. O que é o Projeto Cirineu? O Projeto Cirineu é uma ajuda a pastores. Né? Eu não consigo ajudar uma igreja, 300 pessoas, levar uma oferta para os 300 irmãos, mas eu consigo ajudar o pastor. Sempre ouvi de que quem faz chover na fonte tem correnteza. Então, a gente leva um pedacinho de pão aos pastores, uma resposta de oração aos pastores, um pedido de recompensa a Deus. Com certeza, todo pastor, indiscutivelmente, já dobrou o joelho e disse: Deus, por favor, provê para mim. Provê, faz uma providência, ou cria uma providência para mim. E então, assim no coração desceu e eu comecei com dificuldade, porque a gente trabalha, eu tenho um trabalho secular. Então, resolvi tirar um dia da minha semana justamente para isso.
juntava aquele dinheiro e ia dos países. Inicialmente no México, que é aqui do lado, eu estou a 4 horas e meia de viagem do sul, do norte do México, ia, abençoava os pastores. E eu comecei a sentir que aquele interesse de Deus era maior. Do nada alguém me ligava e falava, pastor, eu estou sentindo direção de mandar para o senhor uma oferta para algum missionário. Eu digo, Deus tem alguma coisa nisso. E aí eu comecei a criar uma espécie de um leque de pastores. Gente sem nome, gente esquecida, gente anônima, gente ignóbil, gente que está abandonada, que não está nos nomes de cartazes, não está nos outdoors, não tem poder, não tem fama. Dirige uma congregação, dirige uma igreja. Sofre ali o vilipêndio, carrega a cruz, ajuda a carregar a cruz, reparte o pouquinho do pedaço de pão que tem para as pessoas. Então, eu digo, eu preciso chegar com alguma ajuda. E então, a partir dali, ao invés de ir pregar para receber, eu ia pregar para ajudar. Eu ia pregar para abençoar. Comecei fazendo México, depois Guatemala, El Salvador, Qual foi a Honduras. primeira experiência nessa área do projeto Serindeu, por favor? Que ano? Que ano? No México, que eu entendi, eu terminei de pregar e o Senhor falou comigo. E o compromisso que você fez? Aí, na hora, eu tomei aquele baque, abri a carteira, tirei uma nota de $100. Aleluia. Peguei o microfone, falei, pastor, Deus está me mandando fazer isso. Entreguei na mão dele, a igreja caiu num clamor. O povo começou a chorar, o pastor caiu de joelho, a mulher do pastor começou a tremer. Eu disse, ela vai ter um problema. Ele disse assim, eu nunca peguei uma nota dessa na mão, na vida. Eu orava por isso, nunca aconteceu isso na minha vida. Entendeu? E muitas coisas aconteceram. Em Honduras, chegamos e fomos abençoar. Na viagem para Honduras, nós levamos a oferta missionária para 42 pastores. E entreguei mão a mão. E fizemos uma espécie de um arco assim, na frente do púlpito, e entreguei mão a mão para eles. E aí eu entreguei na mão de um irmão e eu percebi que ele não estendia a mão. Aí ao lado dele estava um irmão que pegou a mão dele e levou, eu entreguei e abracei ele. Aí o irmão falou para mim, ele é cego. Aí ele pegou aquilo, eu falei, tá bom, vamos abraçar ele merece, ele pastoreia, ele disse, pastoreia, então tá, vamos entregar a oferta. Esse irmão abriu sorrateiramente o envelope. Quando puxou a nota para ler em braille, né, que eles leem usando o tato, ele não conseguiu detectar, porque não é uma nota comum, é uma nota de $100. Ele não conseguiu detectar. Aí ele perguntou, quanto é isso? O outro irmão do lado disse, é $100. $100 significa quantos? Ele falou, quando falou, eu que estava entregando, passando já uns 3, 4 obreiros para frente, eu só vi quando o cego desmoronou, caiu literalmente, chorando com a cara na Bíblia e com a nota assim, orando, agradecendo a Deus. Eu comecei a chorar, o pastor Jake que estava comigo começou a chorar e disse, meu Deus, o que a gente pode fazer a mais? O que a gente consegue fazer a mais? Ele disse, pastor, eu estava orando a Deus para que o Senhor me mandasse essa providência. Continuei entregando, entreguei para um obreiro, eles devagarzinho saiu por detrás, foi lá e entregou para a esposa dele. Eu continuei entregando, mas eu não vi que ele entregou para a esposa dele. Continuei passando, quando eu estou lá no meio dos pastores, a irmã dá um grito lá no meio da igreja. Deus, tu mandou a condição para 2 exames. Aí eu parei e disse, irmã, o que aconteceu? Ela disse assim, eu tenho que fazer 4 exames e 2 exames aqui está o dinheiro, porque Deus já mandou. Aí o pastor disse, irmã, fica tranquilo, porque o quarto acaba de chegar. Deus já está mandando também, porque já tocou no meu coração. Então, são coisas mínimas, pastor Gesiel, que o Géser, um reles mortal, um insignificante pregador, um menino, alguém desprezível, alguém que não quer fama, não quer holofote, não quer aplauso, eu quero fazer a obra de Deus. Eu entreguei a minha vida para fazer a obra de Deus, é isso que eu quero. Não quero os melhores púlpitos, não quero as melhores famas, não quero os grandes eventos, não, eu quero fazer a obra de Deus. Eu não estou aqui para ganhar fama ou aplausos, eu estou aqui para cumprir o meu ID, entregando tudo aquilo que tenho nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E o Senhor cuida de mim. Isso é o mais interessante.
É o Senhor que cuida de mim. Final de 2021, meu menino tossindo muito, levamos no hospital. Um dia a mulher falou, não é asma, é só uma asmazinha. Aí continuou tossindo, um dia acordou tossindo sangue, levei, detectou-se em 24 horas um câncer no meio dos pulmões. Mucoepidérmico carcinoma. Oramos, clamamos, pedi oração. Eu sou um camarada livre, eu sou um cara aberto, pastor Gisel, aberto. Eu sou capaz de mostrar minha conta bancária. Eu não tenho segredo, não tenho, comigo não tem isso. Eu sou claro, eu sou claríssimo. E aí eu pedi oração, falei o nome da doença, falei o que nós estávamos enfrentando. Todo mundo orou. 15 de dezembro de 2021, meu filho passou por uma cirurgia de peito aberto. Retirou o nódulo. Enquanto retirava o nódulo, o médico mandava os limites, as rebarbas para o laboratório mandava clean. Fecharam Neita para a glória do nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Meu filho está vivo, abençoado, pulando, fazendo festa. Pai, eu quero ir para a missão com o Senhor. Eu quero ir para a África com o Senhor. Então, eu não conseguia comprar isso, eu não tinha condição de comprar. Eu não consigo comprar saúde, mas o meu Deus, quando eu ajudo, ele me ajuda, ele abre o céu sobre a minha vida. Então, esse é o sentimento. Missão não é simples e puramente como dizem. Missão está no coração de Deus. Não. Missão não está no coração de Deus. Missão é o coração de Deus. É o próprio coração de Deus. As pessoas, não, a missão está no coração de Deus. Há um outro fator sobre a obra missionária. Um dinheiro vai por mim. Não, a Bíblia não diz assim. Vai lá e oferta para a obra missionária. Não, a Bíblia diz vá. A Bíblia diz rogai ao Senhor da seara que mande obreiros. Tem os que rogam e tem os que vão. Por favor, faça alguma coisa, vá. Enfrenta alguma coisa, faça alguma coisa por Deus. Deus quer se mover, se manifestar na vida de muita gente e a pessoa está de braço cruzado. Não, eu já mandei a oferta. Mandar oferta não é nada. Você acha que Deus vai parar a obra missionária pelo dinheiro? Você acha que Deus vai parar a obra missionária pela prata e pelo ouro? Ageu 2:8, minha é a prata, meu é o ouro, diz quem? O Senhor dos Exércitos. Ele está preocupado com isso. Então, do it now. Faça alguma coisa agora. Se mova. A obra missionária espera pessoas. O imediatismo trava a obra missionária. As paixões financeiras travam a obra missionária. O plano futuro trava a obra missionária. Pastor, eu quero estudar, eu quero ser um doutor, eu quero ser um juiz de direito. Vai fazer a obra que Deus faz você um juiz. Vai fazer a obra que Deus faz você alguém. Pastor, mas eu sou um cara da internet, eu sou um cara da visibilidade, da visualização. Sai da tela e vai para o campo. Me perdoa, pastor, me perdoa. Ok, aleluia. Eu estou acompanhando o tanto quanto possível a reação das pessoas, está extraordinária. Uma pessoa acabou de fazer uma declaração extraordinária e disse assim, eis-me aqui, Senhor. Ou seja, Deus... Deus está despertando vocações missionárias. Muito bem. Agora, fale especificamente sobre sua próxima viagem a Cuba. E por que Cuba? Perdão. Bom, é a quarta vez que eu vou a Cuba. É a quarta vez. Sim. Vamos em outros países e tal. Eu faço naturalmente 5 viagens missionárias por ano. Junto condições e vou. Cuba, por quê? Porque eu estive em Cuba no ano passado. Nós, por misericórdia de Deus, levamos 100 mil comprimidos para Cuba. Não existe remédio em Cuba. E nós conseguimos levar 100 mil comprimidos em Cuba. Como, pastor, entramos? Como entramos? Eu, pastor Jailson, e o meu pai, pastor Rubem. Como? Colocamos numa mala, escrevemos bem grande, remédio. Escrevi remédio, porque em espanhol que eles iriam. E desci. Quando eu desci, encontrei de cara uma senhora de roupa branca que fazia pesquisas sobre o estado clínico, sobre a saúde das pessoas por causa do Covid. Com a mala eu falei, a senhora não precisa me perguntar nada, só vou dizer uma coisa. Aqui existem 100 mil comprimidos para o seu povo. Se a senhora me deixar entrar, o seu povo consegue sobreviver. Se a senhora não me deixar entrar,
pode alguém morrer e eu vou ter que jogar isso fora. E ela me chamou e disse, vem por aqui. Me levou por alguns corredores, abre porta ali, abre porta ali. Quando dei por mim, abriu uma porta, eu estava na rua. Em Cuba. Eu e os dois pastores. Em Cuba. Pastores me receberam, estavam esperando a gente no saguão de saída. Nós saímos por uma porta lateral. Nos receberam e disse, como é que você saiu aqui? Eu disse, Deus. Entregamos os remédios, uma bênção, fizemos as entregas dos envelopes, dos pastores, uma maravilha. Essa notícia espalhou em Cuba, chegou até a presidência da igreja. Quando chegou à presidência da igreja, o pastor disse assim, eu quero conhecer esse doido pastor. E aí, antes de eu ir para o aeroporto, passei lá no gabinete dele. Tiramos foto, falei de como é que foi, ele agradeceu em lágrimas. Um senhor, um decano, agradeceu em lágrimas e disse, eu vou te ligar. Eu vou reunir os meus missionários, os missionários do campo, da ilha inteira, do país inteiro, para uma grande conferência aqui, para um acampamento missionário. O senhor veio, eu falo assim, eu vou. Claro que eu vou. Para mim, o negócio é eu vou mesmo. E aí, ele não me prometeu nada, eu também não quero nada, eu vou lá pela fé, certo? Peguei e ele mandou um recado, pastor Géser, pode vir, mas traz uma comitiva, porque o senhor vai ter que pregar de manhã, à tarde e à noite. Traz pastores, porque precisa pregar, precisa ensinar esse povo está no campo, esse povo está ganhando almas, esse povo está me ligando, falando assim, eu preciso fazer alguma coisa para Deus, eu preciso incendiar meu povo, eu preciso incendiar. E pastor Gesiel, por que Cuba? Porque desafortunadamente, não deveria ser assim, mas o lugar onde há a pobreza, existe uma abertura de coração. As pessoas não se fiam no dinheiro, elas abrem o coração para Deus, elas não têm o que comer. Em Cuba não tem internet, em Cuba não tem carne de boi, em Cuba só tem carne de porco. Quem é rico em Cuba come carne de porco. O pobre come frango, come galinha no Natal. Só no Natal. Nós levamos, eu mandei uma oferta para eles comprarem leite, não tinha leite. Eu não estou falando de regiões de campo, eu estou falando de Havana, eu estou falando da capital. Sabe? Então, sabe o que é pior? É o complicadíssimo. A 45 minutos de voo da maior potência do mundo, os Estados Unidos da América do Norte. Os Estados Unidos poderia fazer uma ponte e ligar Cuba, mas não. Está sofrendo um carro novo em Cuba, mais ou menos 1980 Primeiro, quem tem carro em Cuba já é rei. Carro novo em Cuba é 1990, 1984, 1989. Esse é carro novo em Cuba. Eles não têm fábrica de carro. Eu aluguei um ônibus para a gente ir do centro Havana para uma congregação, mais ou menos uns 40 minutos. O ônibus era 1919. O ônibus 1919. Eu vi aquele é um ônibus russo que a Rússia mandou e eles têm lá. E é um povo inteligente que eles fazem o seguinte, eles arrumam tudo. É um país do MacGyver, é um país que ele pega uma peça, ele fabrica aquela peça, porque não tem lá, ele fabrica. Ele vive a engenhoca dele. Sabe? Então, é uma deficiência imensa. O governo não está nem aí. Você anda nas ruas de Cuba, não sei se eles vão até dar um ban na nossa live, em nome de Jesus não vai acontecer isso, mas a gente anda nas avenidas de Havana, tem dizeres assim nos outdoors, nós detestamos os Estados Unidos. Nas avenidas de Cuba, todo mundo sabe que os Estados Unidos e o mundo ajuda, mas ninguém tem coragem de dizer não ao sistema, romper com o sistema, porque vai haver uma carnificina gigante. Então, existe gente, existe vida, existem pessoas. E a paixão por Deus. Começa o culto, não tem hora para terminar. Começa o culto, não tem hora para acabar. O senhor entra naquelas igrejas campesinas, eu vi isso. Você entra nas igrejas campesinas, do lado do painel de dizimistas,
porque eles deixam os envelopes de dízimo. Eu puxei aleatório um envelope de dízimo, eu até tirei foto, eu tenho foto disso. Tá lá, 35 centavos. O dízimo da pessoa é 35 centavos. O dízimo de outro irmão lá, $1,02. Um do dinheiro deles e 2. Do lado daquele mural de dízimo, tem uma espécie de um cabideiro cheio de gravatas. Um monte de gravatas, já com nó, inclusive. Então o crente vem para a igreja, ele chega, ele escolhe. Quem chegar primeiro escolhe a mais bonita, a menos usada. Coloca, participa do culto. A hora que ele sai, ele põe lá. Por quê? Porque o outro irmão vai precisar usar. Então, é difícil, é pesado. Quando nós, aqui, nos países de primeiro mundo, no Brasil, a gente joga uma comida fora, a gente fica assim, meu Deus, joguei uma comida fora, ai, tal. Lá, eles reviram as latas do lixo da capital. Lá, eles compram aquelas frutas mais feias. Sai aquelas crianças comendo aquelas frutas mais feias que se joga fora no Ceasa ou aqui nos Estados Unidos nem na prateleira coloca, sabe? Então, alguém precisa fazer alguma coisa. Pastor Géser, o senhor vai mudar o mundo? Não, mas eu estou sendo o beija-flor. Lembra-se daquela expressão, o beija-flor e o elefante? No incêndio da floresta, o beija-flor vinha e jogava um pouquinho de água. E o elefante, por que você faz isso? Você não vai apagar o fogo? Eu disse, não, mas se todo mundo fizesse a sua parte, a gente conseguiria. Não, eu não quero fama, não quero reconhecimento, eu quero que alguém receba essa palavra e se engaje na obra missionária. É isso que a gente tenta, que as pessoas entendam. Quando será a sua próxima visita a Cuba? Dia 22 de maio até o dia 29 de maio. Nós... Uma semana, segunda-feira, nesse horário, eu já estou lá em Cuba. Tem então um encontro marcado com um grupo de pastores? Sim, nós temos terça, quarta, quinta, sexta, eu estarei fazendo essa reunião com esses 700 pastores. Vou levar para cada um deles 700 missionários, 700 obreiros, 700 pastores. Vou levar para eles em mãos $30 americanos para cada um. Vou levar para eles um envelope com o dinheiro. E eu vou trazer isso aqui em primeira mão para o senhor. Furo, tá bom? Furo de reportagem. Estou levando um frascozinho que minha esposa comprou e vou colocar semente de mostarda lá dentro. E vou levar e vou dizer assim, irmãos, o que o dinheiro não fizer, a semente vai fazer. Porque a fé representada como grão de mostarda pode muito mais do que... Ok. Nós estamos dentro do previsto, do horário previsto. Eu não pergunto se as pessoas estão felizes, porque estou acompanhando a reação, mas eu queria oferecer a oportunidade a 2 pessoas que desejam fazer alguma pergunta ao pastor Géser. Se você pode fazer isso imediatamente, antes que nós terminemos, faça 2 perguntas ao pastor Géser relacionado com o que você tem ouvido. Ou faça uma outra declaração que venha ao seu coração agora. Vamos sentir a reação, o que, na verdade, as pessoas estão sentindo. Eu pediria, por favor, enquanto acontece isto, você pode se identificar de onde você está assistindo esta live agora. Deixe-nos saber o alcance que estamos tendo nesta live, por favor. Aqui, há uma pergunta. Qual seu maior sonho nobre e como podemos contribuir? Interessante essa pergunta. Qual o seu... O irmão está acompanhando as mensagens? Pois é. Acabei de ver. O meu maior sonho na obra é que você tenha coragem de desprender-se de tudo para fazer alguma coisa para Deus. Talvez o seu campo missionário esteja mais próximo do que você imagina. Porque quando se fala em missões, todo mundo pensa em viajar para lá, viajar para cá. Às vezes, o campo missionário está do seu lado. E você está perdendo tempo porque quer viajar. Quem quer viajar não quer fazer a obra. Então, por favor, comece por Jerusalém. E o Senhor vai te levar aos confins da terra. Aleluia, que maravilha. Amém. Agora, falando assim com muita franqueza, o pastor Géser, o irmão conhece outros pastores brasileiros que estejam fazendo alguma coisa assim parecida com o que o irmão está fazendo?
Com relação a pastores, não conheço. Com relação a pastores, muitos pastores aqui nos Estados Unidos têm suas frentes missionárias dos países e eles mandam uma oferta mensal e os pastores lá designam construção de templo, abertura de novos pontos de pregação, fazem alguma coisa com o dinheiro americano que é forte, né? Tem muita gente fazendo. Todavia, este detalhe mínimo de ajudar pastores, de abençoar pastores, eu desconheço. Mas eu creio que é uma semente que vai brotar, que vai resultar em árvores, em verdadeiras árvores, que frondosamente estarão abençoando os povos de outras nações. Bom, meus irmãos, meus amigos, de minha parte, eu estou muito agradecido a Deus, muito contente, na verdade. Estou vendo que há pessoas de diferentes estados no Brasil, diferentes mesmo, do Rio de Janeiro, do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, praticamente Cristina Ferreira do Rio de Janeiro está presente, muita gente. Que o Senhor Jesus ponha em cada coração o desejo de interceder. E agora, especialmente, eu peço a você que inclua nas suas orações, na sua lista de orações, o nome do pastor Géser. Porque, segundo eu entendo, e segundo certamente você entende pelo Espírito de Deus, essa obra que ele está fazendo só tende a crescer. E nós estaremos orando para que Satanás não ouse interromper esta caminhada e não consiga estabelecer empecilhos de tal modo que venha impedir o amado irmão de fazer a obra de Deus. Muito bem. A última pergunta que eu vou lhe fazer nesta live, pastor Géser, é a seguinte. O irmão considera, o irmão vê alguma conexão entre obra missionária, evangelismo mundial e a volta de Jesus? Exatamente, claro que sim. Existe toda a conexão possível. Existe toda a conexão possível. A mínima conexão que existe, a mínima, são várias, são largas, mas a mínima conexão que existe é: se eu estou pregando, eu estou preparado para o arrebatamento. Se eu estou pregando, eu não estou no tempo de pecar. Eu não estou tendo tempo de fazer outra coisa que não seja pregar. Quem prega vai ser arrebatado, te garanto. Quem faz a obra missionária vai ser arrebatado. Levar o evangelho. Quem está... O senhor é um exímio professor e intérprete bíblico extraordinário, mas o Senhor Jesus aparece para quem depois da sua ressurreição? É notável isso. Para os discípulos no caminho de Emaús? Aonde eles estão? Eles estão aonde? Eles estão no campo, estão trabalhando, estão fazendo alguma coisa. Aleluia, aleluia. Sábado não pode viajar, sexta-feira já escureceu, ele morreu. Sábado não pode viajar, fiquemos aqui. Vamos viajar domingo, bora. Domingo de manhã pega a malinha, pessoal, tchau, estamos indo embora, vamos continuar a obra. Jesus morreu, mas vamos dar prosseguimento. Jesus encontra no meio do caminho, abarrou a eles originalmente. Quando abarrou a eles, que palavras são essas que trocais entre vós? O que vocês estão falando aí? Você não está sabendo, distinto caminheiro? Quais? Ele quais? Não mente, ele só faz uma pergunta. Quais? Ele põe a pergunta. Quais? Esse esteve entre nós, varão profeta, poderoso em obras e palavras. Os príncipes da sinagoga mataram eles. Ele acabou para a gente. Estamos indo para lá fechar. Ele diz: porventura não convinha que o Cristo entrasse na sua glória? E aí um versículo extraordinário, maravilhoso, que maquina o meu coração e move a minha alma. E abrindo-lhes as escrituras, lhes pregava o que dele se havia, de Moisés até os profetas. Jesus pregou uma mensagem dele, sem dizer que era ele. Absolutamente maravilhoso. Pastor Géser, o irmão tem uma coluna, uma página na internet que a mim me tem abençoado particularmente, Laboratório de Ideias. Em um minuto, o irmão poderia dizer isto, falar sobre isto? O que é? Eu tenho uma transmissão, pastor Gisiel, de quase 7.000 pessoas diariamente. Eu pulverizo para estas quase 7.000 pessoas. Todo mundo, onde eu tenho contato via WhatsApp, eu pulverizo. Eu perco 40 minutos do meu dia
para poder mandar isso. Escrevo todos os dias. Eu gosto de escrever. Eu tenho livros já para a glória de Deus. E eu pulverizo isso. Então, é um devocional meu, um devocional autoral meu. Mas não é aquele negócio, Deus vai dar vitória, a bênção vai chegar. Não, não, não. O senhor recebe, o senhor sabe que a Bíblia é esquema bíblico. Você pega um texto, detalha ele, em 1 minuto a pessoa lê e muda o dia. Então, quem quiser pode acessar aí. Um desafio. Contactar Um conosco. desafio. De memória, traga um resumo aí de uma ideia de um laboratório. Vamos ver. De hoje, por exemplo. O de hoje. Vamos lá. Deixa eu abrir vou abrir o iPad aqui. Cobras que são contra a obra missionária. Cobras bíblicas que são contra a obra missionária. Talvez esteja pegando alguém aí. Primeira cobra, a cobra que está no jardim. Ela era contra a obra missionária porque ela engodou a Eva. Segunda cobra, a cobra que está na arca. Todos os animais entraram na arca. Foi? Foi. E a cobra entrou? Entrou. Por quê? Queria me dar uma lição. Que lição? Infiltração. A cobra do jardim engoda. A cobra da arca é infiltrada. Terceira cobra que é contra a obra missionária. A cobra que está na pedra. Aquela cobra de Provérbios, capítulo 30, versículo 9. O caminho da cobra na pedra. A cobra na pedra. Ali é o quê? Cobra contra a obra missionária, porque a obra missionária não se faz com apresentação. Aqui, irmão, cartaz, tem os pobrezinhos chorando. Olha esse menininho, dá um dinheirinho para poder... Não. A obra missionária não se faz com apresentação. A obra missionária se faz com o coração, entrega. A obra missionária se faz, eu sou emotivado. Tem muita gente motivada e tem pouca gente necessitada de fazer. Tem outra cobra também, para finalizar. Tem a cobra do deserto, né? Aquela de Moisés, lembra? Que feriu o povo e o Senhor mandou construir uma cruz e há de ser que todo aquele que olhar para a cruz será salvo. E a outra, a última, a cobra da ilha. A cobra da ilha de Paulo, se ela não morresse, não haveria Atos 8, 28 e 31, que diz sem impedimento algum. Se ela picasse o apóstolo e não morresse, existiria impedimento. Mas como ela morreu, o apóstolo Paulo pregou e continuou a obra sem impedimento algum. Só o laboratório. Passe o link aí do laboratório. Procura via WhatsApp. Eu mando via WhatsApp para o pessoal. Eu mando via WhatsApp. É só procurar via WhatsApp. Procura aí Géser Lima e você vai encontrar, contacta comigo e a gente transmite para você via WhatsApp. Vale a pena, meus irmãos. Vale a pena. WhatsApp. Vale a pena ler diariamente. É enriquecedor. É compacto, mas ao mesmo tempo é extenso na sua significação e no seu resultado interior. Ok, aproximando-nos então no final, eu queria deixar ao pastor Géser a oportunidade de despedir-se dos amados irmãos que em diferentes lugares deram seu tempo, sua atenção, seu carinho a esta entrevista. Por favor. Eu queria dizer gratidão do meu louvor a Deus por esse momento. Não fui traído pela minha emoção, achei que iria ser, porque falar diante de uma estrutura bíblica, evangélica, de moral, de conduta, um homem de Deus como é o pastor Gesiel, pela oportunidade, por ser convidado por ele, eu louvo a Deus. As minhas palavras não conseguem expressar o tanto de gratidão a Deus que eu tenho pela vida do pastor Gesiel. Pastor Gesiel brincando com ele sabe que é emocionante isso, mas ele é uma lenda, especificamente das Assembleias de Deus do Brasil. Era para nós, obreiros mais novos, juntarmos e mantê-lo vivo, incendiado por essa paixão de pregação, de mover de Deus. E quero dizer ao senhor, pastor, tem muita coisa que sai no laboratório de Deus todos os dias que vem de ti, da sua mente, do seu pensar. O que o senhor fala abre o nosso entendimento. E a partir dali, as coisas acontecem. Então, o meu louvor. Quero indicar a todos os queridos e amados irmãos a biblioteca digital do pastor Gesiel, que é extraordinária, uma fonte de pesquisa. Eu vou dizer muito sinceramente, é a melhor fonte de pesquisa hoje, da língua portuguesa. É a melhor fonte de pesquisa. Procura o pastor Gesiel, compra, adquire, não é caro, é barato, é acessível. Você vai fazer uma bênção, vai ajudar ele, vai criar uma bênção para o seu coração e para a sua estrutura espiritual. Pastor Gesiel, gratidão, meu amigo.
Só Jesus A gratidão para é lhe minha. Deus o recompensar. abençoe riquamente. Faça uma boa viagem a Cuba. E agora eu vou lhe pedir um favor pessoal, pelo qual já fico antecipadamente muito agradecido. Minha esposa está assistindo, esta live está no outro compartimento aqui em casa, está assistindo, mas ela está enferma e eu agradeceria muito que o irmão pudesse orar por ela e vamos juntar a sua voz, a voz de outras pessoas que estão conosco, para que o Senhor lhe dê saúde e eu possa, inclusive, estar um pouco mais livre para atender algumas oportunidades que ainda me surgem. Que ela receba de Deus saúde. Muito obrigado por poder fazer esta oração, com a qual nós encerramos esta live, expressando a todos que aqui estiveram conosco até agora nossa profunda e sincera gratidão. Pastor Gelser. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, é na tua preciosa presença que nós entramos agora. Nesta oportunidade, te louvamos, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos entregou. Um tempo de muita alegria, de satisfação em poder falar do teu reino. Não falamos de outra coisa senão da tua obra, da tua missão, do teu chamado, daquilo que o Senhor em nós colocou para aquecermos o coração das pessoas e voltarmos à chama pentecostal, a chama da unção, a chama, Senhor Deus, da missão no coração das pessoas. Senhor, aproveitamos a nossa oração não secundariamente, mas clamamos com instância, Senhor. Assim como clamamos pela obra missionária, clamamos pela vida da tua filha, pastora Maura, pela sua saúde, Senhor. Que haja reestabelecimento de saúde, que haja toque da tua preciosa vontade, que haja unção do teu Espírito Santo para rejuvenescimento, para a saúde plena, espiritual, física, abundante, Senhor. A minha oração é no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Eu clamo também por pessoas que estão na live, que pediram oração durante live, eu clamo pela vida de todos. Senhor, eu também clamo pela vida do teu filho, Senhor, pastor Gesiel. Senhor, continua dando a ele saúde, vigor, disposição, unção, graça, Senhor, que ele seja confirmado ou considerado ou conservado, Senhor, como este primor da tua obra nesta terra, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, o teu filho já orou e o Senhor ministrou a cura, e agora o Senhor me dá a oportunidade de poder orar por sua esposa, Senhor. Por favor, Senhor, unimos a nossa fé em oração para a saúde, Senhor, meu Deus, dos teus filhos. É o meu pedido, no glorioso e maravilhoso nome de Jesus, a quem devoto e tributo toda honra, toda glória e todo louvor para todos sempre. Deus a todos Amém. abençoe, em nome de Jesus. Mas, irmãos, antes que desliguem seu aparelho, duas informações muito importantes. Provavelmente, nesta quinta-feira, eu estarei trazendo para uma outra entrevista um pastor que esteve há 2 semanas na Coreia do Sul e eu gostaria que ele falasse ao povo de Deus, no Brasil, nos Estados Unidos e outros países, sobre o que continua a acontecer naquele grandioso avivamento da Coreia do Sul. Aguarde, provavelmente será quinta-feira, você saberá. E dentro de 2 semanas eu estarei trazendo um jovem da Assembleia de Deus no estado do Maranhão, que está fazendo o que é, a meu ver, uma das maiores obras de evangelismo urbano no Brasil. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Como eu sempre gosto de dizer, Obrigado. a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém.